Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a palestra desse dia com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, o mal e o remédio. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos todos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, né, com muito amor e muita serenidade. Vamos dirigir uma vibração de amor ao nosso Mestre, agradecer e rogar, né? Senhor Jesus, humildemente nos dirigimos a vós, rogando as tuas bênçãos de amor e de luz sobre todos nós, sobre toda a humanidade, nos quatro cantos da terra, nos dois planos da vida. Que toda a humanidade possa, Senhor Jesus, sentir a tua presença magnânima e assim fortalecer a sua fé para superar todos os obstáculos e provas que tem vivido e ainda viverá. Mestre, perdoai os nossos defeitos, tende compaixão das nossas limitações e nos auxilia com a tua assistência, o teu amparo e o teu socorro na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, antes de abrir o Evangelho, vamos fazer uma leitura benfazeja, né, o nosso exórdio do livro Palavras de Vida Eterna, né, do nosso querido Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esta é uma frase de Paulo, que está no livro dos Romanos. Foi uma carta que ele escreveu aos Romanos, né? Está lá, versículo 12, capítulo 12, versículo 11. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitar o mal, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males, a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita da ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre o mal será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Sabe as considerações de Emmanuel sobre a frase de Paulo, né? Vencer o mal com o bem. Nós temos sempre que desculpar e usar a bondade,
utilizar sempre os ensinamentos do Cristo, que são e sempre serão o norte para a humanidade, né? No que tange a nossa conduta, no que tange ao nosso melhoramento, a nossa busca pela evolução. Nesse caminho difícil que nós ainda temos que nos vencer e vencer o mundo, né? Jesus é quem diz, eu venci o mundo. Então agora nós vamos iniciar o tema de hoje, né? O mal e o remédio, que é uma carta de Santo Agostinho em 1863, em Paris, onde ele chama a nossa atenção, né? Porque tanto reclamamos se a solução é tão óbvia, né? E porque também nós pedimos, nós rogamos, nós imploramos por passar o que estamos passando agora. E aí Santo Agostinho ele começa já chamando a nossa atenção, alfinetando mesmo, mas de uma forma firme, séria, né? Responsável. Ele diz o seguinte: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Esse é só o primeiro trecho, e ele já vai perguntando assim: por um acaso a terra é um lugar de gozo, de delícias, de prazeres, né? Não, ele está querendo nos lembrar que nós estamos sofrendo porque estamos num planeta de provas e expiações. Ainda para os que não sabem, eu vou repetir aqui, existe uma classificação de mundos, de acordo com a decodificação espírita, né? Feita por Kardec. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos puros. Nós estamos nos mundos de provas e expiações. A Terra é um mundo com essa característica. É um mundo ainda onde o mal predomina. É onde existem seres encarnados que ainda sentem vontade de destruir o próximo, que ainda precisam exercitar o amor e destruir o próximo de várias formas, né? Através de assassinato, de matar mesmo, de exterminar, né? Ou o suicídio ainda é uma coisa muito cogitada e muito feita, né? Ou seja, o desamor por si mesmo, a ausência de autoconhecimento pleno, né? É um planeta onde as pessoas coisificam demais o outro, né? Ainda são muito materialistas. Nós todos estamos reunidos aqui nesse planeta porque temos ainda essas características muito latentes em nós. Essa questão de eu materializo tanto tudo e as pessoas que eu acabo me tornando insensível às necessidades e às dores do meu próximo. Assim como também eu priorizo o meu comodismo, né? E acabo inflando o meu egoísmo e me tornando cada vez mais uma pessoa orgulhosa. Então, se eu nasci aqui, é porque além de ter que resgatar dívidas de vidas passadas, né, dívidas que eu contraí cometendo atitudes indevidas em vidas passadas, eu também tenho que evoluir moralmente. Eu preciso ainda, além de espiar, reparar, resgatar e transformar a minha conduta. Eu preciso me tornar uma pessoa menos egoísta, mais generosa. Eu preciso me tornar uma pessoa menos orgulhosa, mais humilde, né? Eu preciso sair daquele estágio de vaidade e passar ao estágio de simplicidade. Eu preciso ser menos materialista e mais
espiritual, um ser mais pleno, mais divino, né? Então a Terra, ela tem esse contexto de tratamento. Nós viemos para cá para viver experiências que irão nos transformar. E para cá por isso, porque ela tem essa característica, né? E Santo Agostinho, ele começa nos lembrando que nós só estamos aqui porque precisamos dessa evolução, precisamos dessas corrigendas, desses avanços, dessa transformação. E nós estamos aqui reclamando porque estamos sofrendo, né? Gostaríamos que aqui fosse um paraíso, queríamos daqui outras coisas, queremos extrair daqui felicidade, paz, amor. E ele está dizendo o seguinte, que a mentalidade não deve ter foco nisso, a mentalidade deve ter foco em melhoramento pessoal e viver essas experiências com resignação, para que a gente atinja os nossos objetivos, só que lá na frente. E aí a gente não pode atropelar as etapas do processo, mesmo porque as transformações não se dão como um rastilho de pólvora. As transformações, elas se dão em função de experiências, muitas vezes dolorosas, que nós passamos, né? Experiências onde nós reconhecemos de vez, em definitivo, a nossa falha moral e a nossa necessidade de transformação, quando nós realmente queremos mudar, né? E aí ele continua assim. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho da brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Ele está perguntando se a gente não reconhece Deus, porque nós vivemos aqui num mar de sofrimento, né? E muitas vezes a gente só acredita quando a gente enxerga, pela nossa condição ainda muito materialista. E a gente esquece do que já foi ensinado para a gente sobre Deus, que Ele é a perfeição. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. E se nós estamos mergulhados em sofrimento e dor, né, no mal, por que Deus permite tudo isso, né? A gente acaba esquecendo que Deus existe porque a gente acha que Deus não pensa e não lembra de nós, e não gerencia, e não cuida de nossas vidas, né? Só que aí ele faz outra chamada moral para a gente. Ele fala, então você só percebe Deus em sua vida. Você só percebe a presença de Deus em sua vida quando está tudo bem. Deus me atendeu, Deus olhou para mim, Deus me enviou, Deus, Quando, na verdade, ele pede que nós abramos o nosso pensamento e consigamos entender Deus dentro desse caos onde nós estamos inseridos. Se Deus é amor, se Deus é bondade, misericórdia, compaixão, e Deus é perfeito, por que Deus permite que o mal exista, né? Esse mal que me faz sofrer. Mas se o mal existe, como Deus existe? Porque se Deus é amor e Ele é onipresente e onisciente, como é que Ele permite que o mal exista, né? E aí a gente vai precisar compreender outra coisa que no Livro dos Espíritos nos é explicada com maestria. O mal não existe. O que vai existir é a nossa ignorância com relação ao bem. Às vezes nós ainda estamos num estágio evolutivo ainda tão tosquinho que não conseguimos perceber o bem na sua plenitude. E ainda gozamos de atitudes menores. Mas quando nós percebemos que o bem está ali, disponível, pronto para nos assistir, para nos ajudar, para nos auxiliar, e nós começamos a praticá-lo, nós começamos a perceber que o bem está em toda parte. Somos nós que ainda optamos em atitudes menores, não é? Então Deus não fez o mal. Essa coisa que nós chamamos de mal é ainda a nossa incapacidade de perceber e vivenciar o bem que já está ali desde sempre, disponível para nós. Porque Deus é perfeito. E nesse caos que a gente está vivendo, os problemas onde nós estamos inseridos, de doenças,
de desavenças familiares, né? De desemprego, de fome, de falta de perdão, de abandono, para não citar apenas alguns, né, dos dramas que a humanidade vive. Nós temos que perceber que todo o tempo Deus está ali. E nós escolhemos atitudes para conduzir essas situações que muitas vezes pioram o estado que nós já estamos. Lembra de Jesus quando ele disse assim, o meu jugo é leve? Ele estava querendo dizer que quando a gente faz o que ele ensina numa situação caótica, nós temos muito mais chances de passar por esse problema com menos dor, com menos desamor, com menor sofrimento. Vou dar aqui só um exemplo para ilustrar. Quando um casal se separa, né, um descobre que já não ama mais o outro. E aquele que foi rejeitado, ao invés de tentar entender as razões do outro e seguir adiante, mesmo que vá doer muito nele, não. O que ele faz? Ele maldiz aquele que o está deixando. Ele simplesmente deseja coisas ruins, ele faz de tudo para dificultar a vida deles dois, o processo de separação, se coloca numa situação bem egoísta, de dor e de sofrimento, querendo também fazer com que o outro sofra por estar deixando-o. E aí ele está utilizando o jugo de Jesus? Não. Ele está utilizando simplesmente o inflar da sua conduta moral malfazeja que precisa ser trabalhada. Ele está exercitando o orgulho e o egoísmo. E se vitimizando, não é verdade? Quem ama, liberta. É uma frase bem clichê, bem difícil de ser vivida, mas é verdade, né? Quem ama, liberta. E quando a pessoa liberta, ela também se sente livre. Ela vai sentir falta do outro, mas ela vai ser feliz porque o outro é feliz do jeito que quer ser feliz. Não é? Então, muitas vezes, nós, naquele caos que a gente está vivendo, a gente é quem piora bastante a situação e aí diz que Deus não está presente. E aí ele manda para a gente utilizar aquele que nos foi dado como exemplo, no final desse parágrafo, né? Que é Jesus. Jesus nos foi dado como exemplo, ele é o melhor modelo e guia para a humanidade. E nós fazemos o que Jesus ensinou? Não. Nosso estágio evolutivo, às vezes, nos permite correr atrás disso. Mas, na maioria das vezes, primeiro a gente faz outras coisas. A gente utiliza da má vontade, do egoísmo, dos instintos, da vontade de vingança, do querer descontar no outro as nossas mágoas, né? De culpar o outro, de responsabilizá-lo pela dor que nós estamos sentindo. E aí vamos, quando o processo piora bastante e a gente se torna cada vez mais infeliz, é aí que talvez a gente aceite rever a proposta de Jesus, porque a gente chegou num limite que não está aguentando mais. Aí a gente para, pensa e se permite ou ir a um templo religioso, ou abrir um evangelho, ou fazer uma leitura de alguma coisa bacana, assistir uma palestra, ou conversar com um amigo que é um pouco mais frequentador de uma religião do que eu, do que você. Enfim, nós ainda nos comportamos dessa forma. E Santo Agostinho, ele vem dizendo, olha, é ruim estar aí na Terra, mas você piora bastante. Você poderia amenizar muito a sua dor. Compreenda que a Terra é um lugar onde você está passando um estágio. E compreenda que você precisa passar esse estágio da melhor forma para que ele não se torne 3, 4, 5 vezes mais dolorido do que ele deveria ser para o teu aprendizado. Quanto mais nós insistimos em sermos egoístas nos problemas que vivenciamos, egoístas e orgulhosos, quanto mais insistimos, maior será o nosso sofrimento. E o sofrimento de quem nos cerca, porque ele respinga nas pessoas. O nosso Santo Agostinho continua.
Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse Jó a Deus: Senhor, conhecei todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Ele traz aqui várias informações salutares. Uma delas é que, agora, com o advento do Espiritismo, a terceira revelação, nós já sabemos que existe um plano espiritual, onde existe uma vida ativa, que nós continuamos vivos quando desencarnamos. A morte não existe, né? Isso aí a gente já sabe. Se a morte não existe, ele também nos diz, através do Espiritismo, né, que a nossa passagem aqui na Terra é apenas um período curto, né? O que é esse período diante da eternidade? Então, se eu tenho consciência de que a morte não existe, que eu sou um espírito eterno, que aqui eu estou passando um período pequeno, por que eu fico me lamentando tanto pelo que eu estou sofrendo aqui, já sabendo que vai passar? Tem um prazo para acabar. E que eu preciso ter êxito nisso. E que eu preciso ser aprovada na minha condução dessas coisas, dessa experiência. Eu preciso vivenciar uma transformação em mim, para que eu seja bem-sucedida, né? E ele disse, você já sabe de tudo isso, você já sabe por que você ainda não acredita na vida além do túmulo, porque você ainda choraminga. Não vê o exemplo de Jó? Jó ficou satisfeitíssimo, que foi da riqueza, da opulência e miséria, e Jó agradeceu demais a Deus, porque graças a essa experiência, Jó cresceu. Jó se transformou, Jó se descobriu um ser amplamente, infinitamente melhor do que ele poderia ser, na sua humilde capacidade de compreensão do que ele seria. Jó entendeu que nós somos espíritos e não coisas, e que nós estávamos amando as coisas e não as pessoas, estávamos usando as pessoas. E na sua miséria, ele conseguiu compreender isso. Compreendendo isso, ele aceitou resignadamente e ascendeu. Então, Santo Agostinho, ele traz esse exemplo de Jó para a gente, para dizer que, oi, agora vocês já têm o conhecimento. Não choramingues, não reclames. Estás aí porque é necessário, aproveita, faz da melhor forma. É isso que ele está dizendo até agora, tá? Como desencarnados, quando pairavas no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmuras? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa e vitoriosa, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. É interessante que ele começa aqui dizendo que você escolheu a sua prova. É verdade. Raras as vezes a gente não escolhe quando não estamos em condições de escolher, porque tudo depende muito das nossas condições ao desencarnarmos, não é? Tudo que nós vivemos aqui hoje na Terra
nós levamos para o plano espiritual, não nenhum bem material, mas as amizades, os sentimentos de afeição, o aprendizado moral, as habilidades, a consciência tranquila, a consciência pesada. Nós levamos o sentimento de desamor, de ódio, de vingança, levamos o amor imenso, levamos apego, levamos tudo que sentimos. E quando chegamos lá, nos deparamos com a verdadeira realidade de vida, que a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. E lá, muitas coisas não vão caber, porque o juiz não deixará. Quem é o juiz? É a nossa consciência. Muitas vezes, nós vamos pedir para voltar. E eu tenho certeza que quando nós pedimos as nossas provas, todos nós, 100% de nós dizemos, dessa vez eu não vou matar. Dessa vez eu não vou me vingar. Dessa vez eu não vou humilhar ninguém. Eu pedi a prova para ser um dono de uma empresa onde eu vou valorizar e respeitar os meus funcionários. Eu pedi a prova do casamento porque eu quero ser uma mãe responsável, dedicar amor a essas criaturas que eu tanto prejudiquei. Eu pedi a prova de ser freira porque eu quero me dedicar à evangelização de crianças no orfanato. Todos nós pedimos provas que vão nos trazer sacrifícios e, ao mesmo tempo, transformações. Porém, quando nós chegamos aqui, com o benefício do esquecimento, muitas vezes esquecemos, inconscientemente, claro, dos compromissos que assumimos ao reencarnar. E acabamos cometendo novos erros. E aí acabamos tendo que voltar novas vezes, reencarnar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até irmos nos burilando cada vez mais. Só que esse processo de reencarnar, ele não é simples. Nós não reencarnamos facilmente. É preciso passar também por uma transformação lá, onde nós aprendemos muito antes de voltar. E aqui nós chegamos para testar e ver se realmente nós aprendemos o que nos foi ensinado lá, através das provas que nós assumimos quando nós chegamos aqui. Muitas vezes também lá não conseguimos escolher as nossas provas, porque chegamos dementados, porque chegamos na condição de suicidas ainda, sem condição de equilíbrio emocional nenhum, porque chegamos ainda com as torpezas de uma overdose, com aqueles fluidos todos que nos prejudicam o perispírito, porque às vezes desencarnamos com muitos inimigos espirituais que estão só aguardando para tornar a nossa vida muito pior do que nós nunca pudemos imaginar. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ela na sua bondade, né, no seu entendimento do mundo maior e do amor, ela vai nos ajudar a escolher provas que de fato irão transformar as nossas condutas morais malfazejas em benfazejas. Lembrando sempre que não é só prova, nós também temos que expiar aquele mal que fizemos aos outros. Temos que passar por ele aqui. E, além disso, as provas. Só que quando nós chegamos aqui, vamos sofrer expiações e provas. E ainda acrescentamos provas voluntárias, desnecessárias à nossa caminhada, justamente pela nossa má vontade de enxergar a vida além túmulo, de nos enxergarmos como seres divinos que precisam ser amados. Nós temos uma dificuldade imensa de compreender o amor. Infelizmente, nós temos. De compreender o amor na sua plenitude, né? Eu me lembrei agora de Confúcio, né, o grande escritor e pensador oriental, que disse que o homem ele tem 3 maneiras de mudar. Uma é através da reflexão, a outra é através da imitação e a terceira é através da experiência.
Então, muitas vezes, pensando, nós chegamos a alguma conclusão que talvez seja melhor mudar determinado ponto de vista, ou recuar, ou simplesmente mudar o caminho, ou fazer diferente. Viva! Esse aí somos nós sendo prudentes. Que legal, né? Depois, estamos lá, vendo pessoas que nós consideramos ótimas ou bons exemplos fazendo coisas bacanas, como é o caso, por exemplo, de uma irmã Dulce da vida, o Chico Xavier, né? Um Divaldo, com sua escola lá, a Mansão do Caminho. E aí resolvemos que queremos isso para a nossa vida também, vamos fazer igual, porque serviu de norte positivo para a gente. Viva também, nós estamos imitando. E é uma imitação super saudável. Vamos encontrar aí processos difíceis no caminho e aí vai da nossa força, da nossa capacidade de perseverar, da nossa fé em Deus, da nossa resistência às dificuldades, né, aos obstáculos. E aí nós vamos mostrar quem são elas, né? E por fim, terceiro método, que é aquele onde a maioria de nós está 100% mergulhado, é o da experiência, né? E essa experiência muitas vezes é a dor. Lá vem doutora pedagogia da dor na nossa vida. E aí vocês vão dizer, nossa, mas tinha que ser pela dor? Tinha. Observe bem, antes da dor chegar. Foram tantas mensagens de amor que você recebeu de pessoas queridas. Porque eu não sei se você lembra, nós somos sempre utilizados por Deus, todos nós, como instrumentos de amor, para interagir, assistir, amparar, socorrer, livrar uns aos outros. Nós somos instrumentos de amor na família, quando ensinamos ao outro, quando aprendemos a perdoar, quando perdoamos. Nós somos instrumentos de amor quando prevenimos, um professor na escola quando ensina. Nós somos instrumentos de amor no trabalho quando somos tolerantes e indulgentes, quando buscamos e focamos fazer o bem para que todos sejam beneficiados. Nós somos instrumentos de amor quando nos reunimos por causas sociais belíssimas, riquíssimas, para ajudar o próximo necessitado. Nós somos instrumentos de amor a toda hora, quando oferecemos um ouvido, quando oferecemos a mão, quando nós estamos sempre buscando auxiliar quem precisa. E Deus, Ele faz com que os nossos caminhos se cruzem. Aqui vai a estrada da minha vida. De repente Ele coloca um caminho novo, uma esquina nova ali, né, que a gente vai chamar de providência divina, para que eu vivesse aquela experiência que era necessária para mim, né? Eu vou sofrer uma queda com relação a qualquer coisa na minha vida, alguma situação muito difícil, para que outra pessoa que precise ser generosa seja utilizada como instrumento de amor na minha vida, ela aprenda a ser generosa e eu aprenda a ser humilde, a receber o que ela está querendo me dar e passe adiante. Eu fiz aqui uma ilustração bem pequenininha, mas isso é uma coisa muito ampla, né? Então, a dor, ela vai trazer para a gente cenários muito complicados no dia a dia, onde nós vamos precisar contar com duas coisas: a fé em Deus e o amor do próximo. E se nós não pudermos contar com essas duas coisas, vai ficar muito difícil viver nesse mundo de provas e de expiações. Agora veja bem vocês, Deus, que não erra porque é perfeito, ainda teve essa misericórdia conosco diante de tantos erros que nós cometemos. Nós, assassinos, nós, estupradores, nós, hostilizadores, humilhadores, nós, injustos, né? Nós que praticamos o desamor, o desafeto, Deus tem misericórdia com a gente, seus filhos amados, e nos permite e nos proporciona ainda, nas nossas chances de redenção, contar com esses bálsamos, que são a providência divina e o amor do próximo. Deus é perfeito.
E nós, na nossa dor, não lembramos e nem enxergamos nada disso. O que é que a gente faz? Reclama. Nós reclamamos muito, que é o oposto de uma das coisas que o nosso modelo e guia nos ensinou lá atrás. Ele pediu que nós nos resignássemos na dor. E aí nós temos que trabalhar uma coisa chamada fé raciocinada. Nós temos que entender por que estamos sofrendo. Nós temos que entender por que essa circunstância de dor nos foi permitida ser vivenciada. Por que nós estamos passando por isso, né? Então vamos voltar lá para o início do Evangelho, onde Santo Agostinho diz que nós pedimos para estar aqui e passar por isso, né? Precisamos acreditar nessa máxima, que foi assim, desse jeito. Então, se nós pedirmos para estarmos aqui e passarmos por isso, e isso é verdade, na nossa cabeça vai fazer todo o sentido, porque estamos vivenciando esse processo de dor. Eu vou ficar querendo saber qual foi a missão que eu assumi. Não adianta. Não vai fazer diferença nenhuma na minha caminhada. O que vai me ajudar, de fato, é eu buscar a coisa mais difícil do que amar. É o autoconhecimento. Mas ela é só mais difícil agora, nesse estágio que eu estou aqui, nesse planeta de provas e expiações, né? Evoluindo um pouquinho, não vai ser mais tão difícil. Mas é muito difícil. E nós precisamos trabalhar muito essa questão de autoconhecimento. É quando nós vamos observar as nossas atitudes no dia a dia. É quando nós vamos observar as nossas palavras, as nossas intenções, os nossos anseios, o que nós queremos, aonde nós estamos concentrando nossa energia, estamos maltratando alguém, estamos sendo negligentes com alguém, poderíamos fazer melhor tal coisa, por que é que nós não ficamos felizes convivendo com fulano e beltrano? Começa a pensar. Começa a estudar. Essa é a vida que eu gostaria de ter, mesmo aqui nesse planeta de provas e expiações. E aí eu vou começar a perceber que eu estou exagerando na minha forma de protestar. Eu não estou sendo sereno quando eu coloco as coisas que eu almejo. Eu estou sendo muito egoísta quando eu estou no meu ambiente de trabalho querendo que determinados processos sejam feitos daquela forma. Eu realmente não estou nem aí para nenhuma atividade social que venha beneficiar aquele próximo que eu não conheço. Porque eu já coisifiquei tudo aquilo que não é interessante para mim e não me dá prazer. Então se torna indiferente para mim. E aí eu começo a perceber, e a estudar, e a observar. E são descobertas muito dolorosas às vezes. Nem todo mundo consegue sozinho. E aí o papel das religiões, né? Principalmente da doutrina espírita, que vai trazer para a gente sempre muito conforto. Ela é uma doutrina consoladora, porque à medida que ela vai explicando os porquês do nosso sofrimento, ela vai nos propondo uma mudança de atitude e vai nos lembrando a todo instante da presença de Jesus através dos ensinamentos que ele deixou como norte e que muitas vezes nós temos a vergonha de dizer Jesus, né? Temos medo que o outro nos taxe ou nos estereotipe como uma pessoa que só fala em religião, ou que tudo é Jesus, ou que isso, aquilo, outro, porque está exagerado, porque está demais, né? Temos esses problemas, temos essas alavancas destruidoras aí na nossa concepção emocional e psicológica, que nós precisamos conhecer, trabalhar. Na hora que nós conhecemos essas coisas e que nós resolvemos que queremos o melhor para nós, no sentido de nos melhorarmos como criaturas divinas e abençoadas que somos, pela misericórdia de nosso Pai, então nós estamos dando um grande passo para a evolução de nós mesmos e o acerto do nosso caminho. E aí nós estamos diminuindo chances de voltar a reencarnar novamente para resolver
aquele ou aquela outra conduta moral que nos causa problema e ao próximo também, não é? Então, a experiência, a dor, que é o terceiro método de Confúcio, ela vai nos colocar de uma forma transformadora que vai doer, diferente das outras. As outras não vão causar dor, elas vão causar prazer. Mas nem sempre nós estamos assim disponíveis à mudança pelo prazer, não ainda pelo estágio que nos encontramos. Então a maioria de nós ainda precisa viver experiências dolorosas para se sentir aptos à transformação, à mudança necessária, né? O que é que vai acontecer? Vivendo a experiência da dor, nós conseguimos enxergar melhor Jesus. E aí eu vou trazer aqui Paulo, na estrada de Damasco, que foi preciso viver aquela experiência dolorosa de estar cego para poder se transformar, né? Deixar de ser Saulo e passar a ser Paulo, viver uma vida com uma proposta totalmente diferente. E é esse grande exemplo que a toda hora nos lembra, né? Paulo a toda hora nos lembra que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, nos lembremos, quando estivermos nesses cestinhos de comodismo, né, de egoísmo, que tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Não convém porque existe um bem maior, com regras maiores, com leis divinas, que vão reger a nossa existência. E nós precisamos respeitar isso para o nosso bem e para o bem dos outros. Se hoje nós não compreendemos, não tardará. Iremos sofrer experiências e reencarnações até compreender. É um caminho onde nós só iremos avançar, não há mais como regredir. Quanto mais tempo você demorar para aderir a isso, pior para você, vai reencarnar mais vezes, né? Mas Santo Agostinho, na sua ilustre reflexão, que nada mais é do que um amontoado de palavras bem colocadas, que nos ajuda a compreender esse ser que nós estamos e que podemos e precisamos mudar, continua aqui dizendo o seguinte: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucitantes males? Só um é infalível: a fé. O apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. A fé, quando a gente consegue nos conhecer, começa a trabalhar, utiliza o norte que Jesus nos deixou, com o auxílio do Evangelho, a gente consegue raciocinar essa fé, ela é muito mais fácil de ser vivida. E vivendo uma fé que a gente compreende, a gente consegue nos ajudar com mais eficácia. A gente consegue atingir, sair do estado de reclamação e ir para o de resignação. E aí a gente já começa a sentir doer menos. A gente também começa a deixar de sofrer por coisas que nós superdimensionamos e paramos para pensar sobre como pode ser muito mais fácil viver aquele problema. Tudo isso confiando que vai acabar e que é para o nosso bem, que tem um propósito, que talvez você não lembre ou simplesmente não saiba no momento, mas que tem. Você precisa confiar nisso, que esse propósito sempre é benfazejo, é sempre para o nosso bem, certo? E aí ele diz: o Senhor, após o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé
se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela plantará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glórias ao Senhor. Eu estou aqui me lembrando de algumas situações de desencarne. Quando uma pessoa teve uma conduta muito ruim, muito difícil, fez muito mal aos outros aqui na Terra e desencarna dormindo. E aí muitos, por ignorância, fazem o seguinte comentário: olha, fulano foi tão mal, fez tão mal aos outros e, no entanto, a morte dele foi tão boa, tão tranquila, né? E às vezes a pessoa é tão boa e adoece de um câncer terrível, devassalador, assim, devastador, né? E aí, nossa, fulano foi tão bom a vida toda, mas sofreu tanto para morrer. Não se enganem vocês, o que importa muito é o desencarne. É quando a pessoa desperta lá do plano espiritual. Aquele que, nesse exemplo que eu dei, desencarnou dormindo e que fez muito mal durante a sua vida, vai responder por todos os males que fez. Sabe-se para qual lugar no plano espiritual essa criatura não vai. Talvez um umbral por muitos séculos, dependendo do crime que tiver ou dos crimes que tiver cometido, né? Para depurar-se. E a outra, que teve a doença e sofreu bastante, apesar de todo o bem que fez, aquela doença foi ela quem pediu para passar para ajudar a depurar o seu perispírito, o seu espírito. E ela vai desencarnar já numa condição infinitamente superior à que ela encarnou, à que ela estava lá no plano antes de reencarnar aqui. Então, nós não temos que ter pena ou raiva, esse julgamento não nos pertence, nem é produtivo. Nós temos apenas que entregar nas mãos de Deus e rogar misericórdia por ambos. É o nosso papel de irmãos. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, só para voltar ao início, choramos, sim, sofremos, sim, porque estamos num planeta vivendo experiências dolorosas, num planeta de provas e expiações, vivendo provas dolorosas. Mas, se nós soubermos passar por elas com resignação, muita fé no coração, e amando ao próximo, buscando nos transformar, investir na nossa reforma íntima, no nosso autoconhecimento, na fraternidade, na caridade, que é fundamental, nós iremos galgar avanços significativos no plano espiritual, que é mais importante do que este plano que nós estamos aqui agora. Esse plano aqui é só um momento, é só um estágio, é só um período. Nossa vida é lá, não é aqui. Aqui é uma escola que a gente vem, encarna, nasce, cresce e vai conviver para aprender a amar, para aprender a ser criatura melhor, para aprender a nos depurarmos das coisas ruins que nós ainda porventura sentimos prazer, né? Das paixões materiais, aquele prazer infinito em se dar bem mesmo que os outros não se deem, né? Eu volto muitas vezes, não consigo conviver com fulaninho porque fulaninho me matou na vida passada, mas eis o meu desafio, é amá-lo, porque está lá no Evangelho, amai os vossos inimigos, né? No capítulo do Sede Perfeitos, vai lá dar uma olhadinha. Meus irmãos, o recado de Santo Agostinho é muito claro. Resumidamente, ele diz o seguinte: lembrai-vos de que viesses para cá não a passeio. Isso não é uma viagem de férias. Viestes para cá sabendo que aqui era assim. Pedistes para passar por dores e sofrimentos. Então agora, arregaça tuas mangas. Acredita no amor de Deus por ti, na misericórdia dele, quando principalmente você não lembrar do que você veio fazer aqui. Acredita no amor de Deus por você e segue adiante, fazendo
tudo que o Cristo nos ensinou. E assim você se fortalecerá, se transformará, será mais ajudado, receberá mais fluidos de amor, porque está sintonizando o amor. E ajudará mais também a quem precisa. Então sejamos nós sempre uma ponte de amor para Deus, para que os outros possam trilhar através de nós, e sejamos nós também sempre mais humildes e saibamos aceitar as dores que nos acontecem de uma forma resignada, não conformada, tá? Resignada, onde nós entendemos que há um propósito e que ela tem um tempo para terminar e que nós vamos tentar vivenciá-la sempre com serenidade, essa dor horrível, com serenidade, com fé no amor de Deus por nós, tentar observar a presença dele a toda hora, não só na hora do prazer, mas na hora da dificuldade. Ele está ali presente, querendo que nós aprendamos, que nós descubramos alguma coisa sobre nós mesmos e sobre o que nós podemos revolucionar na vida. Deus nos ama muito, não duvide nunca disso. E é esse amor que nos pede para manter a fé firme, forte e em progresso continuado. Era essa a mensagem de hoje. Eu espero ter colaborado de algum modo com a compreensão de vocês. Vou convidá-los para fazer uma prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Recebe, Senhor Jesus, essa humilde prece e a transforma em bênçãos de amor, de paz e de luz, a cair sobre toda a humanidade necessitada de amparo e assistência divinas. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, a atenção que dedicaram a essa reflexão e que Deus esteja com todos, agora e sempre.